No cristianismo, a gente encontra muitas crenças importantes, né? Mas e se existisse uma que sustentasse todas as outras? Hoje, a gente vai mergulhar na ideia da pedra angular da fé, seguindo o raciocínio de uma análise teológica bem específica. Para começar, já vamos com uma pergunta daquelas. Qual seria a crença mais fundamental do cristianismo? Pensa bem, se você tivesse que escolher uma única ideia que segura todo o resto, qual seria? Olha, essa é uma questão que gera debate há séculos. Pois é, a fonte que a gente está analisando aqui defende que a resposta para essa pergunta toda está na identidade de uma pessoa. Segundo essa linha de pensamento, a pergunta "quem é Jesus?" deixa de ser uma pergunta qualquer e se torna basicamente a pergunta que define todo o resto. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é que a identidade de Jesus não é só mais uma parte da construção, sabe? É a pedra angular mesmo. Aquela peça-chave que, se você tirar, a estrutura toda vem abaixo. E aqui está a tese central, preto no branco. A divindade de Jesus Cristo é colocada como algo inegociável. O raciocínio é o seguinte: se Jesus não for Deus, conceitos como salvação e perdão simplesmente perdem o sentido dentro dessa estrutura. É tipo uma aposta de tudo ou nada. Ok, mas como que se constrói um argumento desses? Bom, a primeira linha de evidências que a fonte apresenta foca em características que, segundo a tradição bíblica, só Deus poderia ter. A base do argumento são 5 atributos divinos que, segundo essa análise, as escrituras aplicam diretamente a Jesus. Ser onipresente, ou seja, estar em todo lugar; onisciente, saber de tudo; onipotente, poder tudo; eterno, sem começo nem fim; e imutável, que não muda. Vamos ver alguns exemplos que são usados para sustentar isso? Então, começando pela onipotência, que é basicamente a ideia de ter poder ilimitado, poder absoluto. Lá no Antigo Testamento, isso é uma marca registrada de Deus. A questão que a nossa fonte levanta é: será que essa mesma qualidade é aplicada a Jesus? E essa passagem de Mateus é apresentada como uma das provas principais. A interpretação aqui é que essa frase "toda a autoridade me foi dada" é uma declaração direta de poder universal. Um poder que estaria acima de tudo, de reis, de governos, de qualquer outra força. Ok, agora vamos para a eternidade. E olha, isso é bem mais do que só viver para sempre, tá? A ideia aqui é existir fora do tempo, sem começo, sem fim. É um conceito que dá um nó na cabeça, né? E que, na Bíblia, é uma característica exclusiva de Deus. E o ponto que a análise destaca aqui é bem sutil. Está na escolha das palavras. A frase "no princípio" era o verbo, é o ponto-chave. Note que não diz "foi criado no princípio", mas que ele já era. Isso colocaria o verbo, que é identificado como Jesus, existindo antes da própria criação, ou seja, alinhado com essa natureza eterna de Deus. Fechando essa parte dos atributos, a gente tem a onisciência, a capacidade de saber absolutamente tudo. E não é só saber fatos, não. Inclui saber o futuro, os pensamentos mais íntimos de alguém, coisas que, humanamente falando, seriam impossíveis de saber. Esse trecho de João é usado como exemplo disso. A argumentação é que a parte que diz "pois ele bem sabia o que havia no homem" sugere um conhecimento que vai muito além de uma boa intuição ou de ler as pessoas, sabe? Seria um tipo de conhecimento que entraria no domínio divino. Beleza, agora a segunda linha de evidência muda um pouco o foco. A gente sai dos atributos de quem Jesus é e vai para as obras, ou seja, o que ele faz. O argumento aqui se concentra em ações que, dentro da teologia judaica da época, eram vistas como prerrogativas exclusivas de Deus. E essas 4 obras, olha só, elas cobrem tudo, do início ao fim do universo. A análise mostra que Jesus é apresentado como o agente da criação de tudo, aquele que sustenta o universo em funcionamento, a única autoridade com poder para perdoar pecados e, por fim, o juiz final de toda a humanidade. Chegamos agora na terceira e última categoria de evidências, e essa aqui talvez seja a mais direta de todas. Ela foca nos nomes e títulos que foram dados a Jesus e também no fato dele receber adoração. E esse ponto aqui é fundamental para entender o argumento. Funciona assim. Por um profundo respeito, os judeus antigos não pronunciavam o nome sagrado de Deus, Yahweh. Quando eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, usaram a palavra Kyrios, que significa Senhor, no lugar do nome divino. O que acontece então? Quando os autores do Novo Testamento, escrevendo em grego, chamam Jesus de Kyrios,
A análise argumenta que eles estão fazendo uma conexão direta, aplicando a Jesus o mesmíssimo título usado para Deus. Mas não é só isso. A gente tem o exemplo de Tomé, que olha para Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Uma declaração bem direta, né? E tem também um momento super impactante, quando Jesus usa a expressão eu sou. Para quem ouvia isso na época, a conexão era imediata com a história da sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés com esse mesmo nome. Era uma afirmação tão, mas tão forte, que foi vista como blasfêmia. Então, o ponto que amarra tudo isso é o seguinte: dentro do monoteísmo judaico, tem uma linha que simplesmente não pode ser cruzada. A adoração é devida única e exclusivamente a Deus. A fonte então argumenta que o fato de Jesus, em várias ocasiões, aceitar ser adorado, em vez de repreender a pessoa, funciona como uma declaração poderosa, mesmo que implícita, da sua própria divindade. Beleza. Depois de passar pelos atributos, pelas obras e pelos nomes, a gente volta para a pergunta central. Por que, afinal, essa doutrina seria a tal pedra angular da fé cristã? E isso nos leva àquela pergunta que realmente interessa, né? Depois de toda essa teologia, de todos esses versículos, o que isso muda na prática? Por que isso importa? Qual o verdadeiro impacto dessa ideia de pedra angular? E a conclusão da fonte é a seguinte, e aqui está o coração do argumento. A lógica apresentada é que o valor do sacrifício de Jesus está diretamente ligado a quem ele é. Pensa assim, para que a morte de uma pessoa só pudesse, teoricamente, pagar a dívida de toda a humanidade, essa pessoa teria que ter um valor infinito. E segundo essa linha de raciocínio teológico, o único ser com valor infinito é o próprio Deus. E a gente termina com essa reflexão para pensar. Se essa ideia da identidade de Jesus for mesmo a pedra angular, como isso não só afeta, mas redefine todo o resto? Como isso muda a forma de entender quem é Deus, o que é o ser humano e o que significa a salvação. É aquela ideia de que, às vezes, uma única peça pode mudar o jogo inteiro.